Preces atendidas. Sede internacional da Self-Realization Fellowship, Los Angeles, Califórnia, 19 de outubro de 1939. Vindos a este mundo, sem sabermos de onde, naturalmente refletimos sobre a origem e a finalidade da vida. Ouvimos falar de um Criador, lemos a seu respeito, mas não conhecemos nenhum meio de entrar em contato com ele. Só sabemos que o universo inteiro é o retrato de sua inteligência. Assim como o intrincado mecanismo de um pequeno relógio desperta nossa admiração pelo relojoeiro, assim como as máquinas enormes e complexas de uma fábrica nos fazem admirar o seu inventor. Também a visão dos prodígios da natureza provoca em nós o respeito reverente pela inteligência neles oculta. Perguntamos quem fez da flor uma forma viva, que se ergue em direção ao sol, de onde vem seu aroma e beleza? Como foram suas pétalas modeladas com tanta perfeição e tingidas com cores tão encantadoras? À noite, as estrelas e a lua, derramando luz prateada a nosso redor, fazem-nos refletir sobre a inteligência que guia esses corpos celestes pelo firmamento. A suave luz da lua é insuficiente para as atividades do dia. Assim, uma inteligência benigna sugere-nos o repouso à noite. A seguir, o sol aparece e sua luz intensa nos permite ver, clara e concretamente, o mundo à nossa volta e enfrentar a nossa responsabilidade de satisfazer as necessidades mais prementes. Há dois modos pelos quais nossas necessidades podem ser atendidas. Um é o modo material. Por exemplo, quando estamos doentes, podemos ir ao médico em busca de tratamento. Chega, porém, uma hora em que nenhum auxílio humano surte efeito. Aí, então, buscamos a alternativa, o poder espiritual, aquele que fez nosso corpo, mente e alma. O poder material é limitado, e quando falha, recorremos ao ilimitado poder divino. Analogamente, no que se refere às nossas necessidades financeiras, quando já fizemos o melhor possível e ainda assim não foi suficiente, voltamo-nos para esse outro poder. Todos pensam que seus problemas são os piores. Algumas pessoas se sentem mais oprimidas que outras, porque sua resistência é mais fraca. Por causa das diferenças de poder mental, as pessoas empregam quantidades diferentes de energia. Se alguém de mente fraca defronta-se com uma enorme dificuldade, não conseguirá superar o problema. Um homem de mente poderosa quebraria as barreiras da mesma dificuldade. Ainda assim, até os homens mais fortes às vezes fracassam. Quando problemas materiais, mentais ou espirituais insuportáveis nos acossam, percebemos como são limitados os poderes da vida no mundo físico. Nosso empenho deve ser não apenas adquirir segurança financeira e boa saúde, mas procurar o significado da vida. A vida de que se trata? Quando as dificuldades nos atingem, reagimos primeiro a nosso ambiente, efetuando os ajustes materiais que imaginamos possam surtir efeito. Quando, porém, chegamos ao ponto de dizer: tudo que tentei não deu certo, que fazer agora? Começamos a pensar seriamente em uma solução. Quando pensamos com suficiente profundidade, encontramos uma resposta em nosso interior. Esta é uma hora de prece atendida. A oração é a demanda da alma. A oração é a demanda da alma. Deus não nos faz mendigos, criou-nos à imagem dele. A Bíblia e as escrituras hindus assim o afirmam. Um mendigo que vai pedir esmolas na casa de um homem rico recebe o que lhe corresponde como mendigo. Mas o filho pode ter
de seu abastado Pai tudo o que pedir. Portanto, não devemos nos comportar como mendigos. Seres divinos como Cristo, Krishna e Buda não mentiram quando disseram que fomos feitos à imagem de Deus. Todavia, vemos que algumas pessoas têm tudo, como se tivessem nascido em berço de ouro, enquanto outras parecem atrair o fracasso e as dificuldades. Onde está a imagem de Deus nelas? O poder do Espírito está dentro de cada um de nós. A questão é como desenvolvê-lo. Se você seguir as lições derivadas de minha experiência com Deus, inevitavelmente encontrará o resultado que procura. No passado, talvez, você se tenha desapontado, porque suas orações não foram respondidas. Não perca, porém, a fé, para descobrir se orações são ou não eficazes. Você precisa ter na mente uma crença inicial no poder da oração. Suas orações podem ter ficado sem resposta porque você rezou como um mendigo. Você deve saber também o que pode legitimamente pedir a seu Pai Celestial. Você pode orar de todo o coração e com todo o seu poder para possuir a terra. Mas sua oração não será concedida, porque todas as orações relacionadas com a vida material são limitadas. Tem de ser. Deus não vai violar suas leis para satisfazer desejos caprichosos, mas há um modo correto de orar. Disse que o gato tem 7 vidas. As dificuldades têm 77. É preciso encontrar o único jeito certo de matar o gato das dificuldades. O segredo da oração eficaz é transformar seu estado de mendigo para filho de Deus. Quando você apelar para Ele com essa consciência, sua oração terá ao mesmo tempo poder e sabedoria. Na força de vontade está a semente do êxito. A maioria das pessoas fica extremamente nervosa ou tensa quando procura conseguir algo que considera muito importante. Ações ansiosas e nervosas não atraem o poder de Deus, mas o uso contínuo, calmo e poderoso da vontade sacode as forças da criação e traz a resposta do infinito. A semente do sucesso em tudo que desejar realizar está na força de vontade. A vontade que foi severamente castigada pelas dificuldades fica temporariamente paralisada. O homem resoluto que afirma: meu corpo pode ser destruído, mas minha cabeça, minha força de vontade permanecerá erguida, demonstra a maior expressão da vontade. É a força de vontade que o torna divino. Ao resistir de usá-la, você se converte em homem mortal. Muitas pessoas dizem que não devemos exercitar nossa vontade para mudar as condições da vida, para que não ocorra de interferirmos no plano de Deus. Porque, entretanto, Deus nos daria vontade se não fosse para que a usássemos? Encontrei um dia um fanático que dizia não ser a favor de usar a força de vontade porque isto desenvolveria o ego. E eu respondi: você está usando agora mesmo um bocado de vontade para se opor a mim. Você a usa para falar e é obrigado a usar a vontade para permanecer de pé, ou caminhar, ou comer, ou ir ao cinema, ou até para dormir. Tudo o que você faz é porque tem vontade. Sem o poder da vontade, você seria um homem mecânico. Quando Jesus disse: não segundo a minha vontade, mas segundo a tua vontade, ele não quis dizer que não se usasse a vontade. Ele estava demonstrando que o homem precisa aprender a curvar sua vontade, governada pelos desejos, à vontade de Deus. Portanto, a oração correta, quando for persistente, será vontade. Você precisa acreditar na possibilidade daquilo que está orando. Se você deseja uma casa e a mente pensa: seu simplório, você não tem condições de ter uma casa. Deve fortalecer sua vontade
quando o não posso desaparece da mente, poderes divinos vêm a você. Uma casa não lhe cairá do céu. Você tem de exercer ininterruptamente o poder da vontade mediante ações construtivas. Quando perseverar, recusando-se a aceitar fracasso, o objeto de sua vontade terá de materializar-se. Quando você exercer ininterruptamente essa vontade por meio dos pensamentos e das atividades, aquilo que você deseja terá de acontecer. Mesmo que não haja no mundo coisa alguma que corresponda a seu desejo. Ao persistir exercendo sua vontade, o resultado almejado se manifestará de alguma forma. É nessa espécie de vontade que está a resposta de Deus. Porque a vontade vem de Deus, e a vontade ininterrupta é a vontade divina. Cauterize os não posso em seu cérebro. Uma vontade fraca é uma vontade mortal. Assim que as provas e o fracasso a desligam, ela perde a conexão com o gerador do infinito. Entretanto, por trás da vontade humana está a vontade divina, que jamais pode falhar. Nem a morte tem o poder de inibir a vontade divina. Não há qualquer dúvida de que o Senhor responderá à oração por trás da qual a força da vontade seja ininterrupta. A maioria das pessoas tem preguiça mental, física ou ambas. Quando querem orar, pensam, em vez disso, em dormir. E quando começam a cochilar, vão para a cama e adeus oração. A vontade fica adormecida. O cérebro do homem mortal está cheio de não posso. Se nasceu em uma família com certas características e hábitos, é influenciado por tais fatores e pensa que não pode fazer certas coisas. Não pode caminhar muito, não pode comer isso, não pode tolerar aquilo. Esses não posso precisam ser cauterizados. Você tem em seu interior o poder de realizar tudo o que quiser. Esse poder se acha na vontade. Quem quiser desenvolver o poder da vontade deve buscar boas companhias. Se seu desejo é ser um grande matemático e todos os seus companheiros habituais detestam matemática, certamente ficará desanimado. Mas se conviver com bons matemáticos, sua vontade se reforçará, você pensará: se os outros podem, eu também posso. Não se atire imediatamente em grandes projetos, na ansiedade de desenvolver a sua vontade. Para ter êxito, exercite primeiro a vontade em algo pequeno, de que não se acha capaz. Se trabalhar com empenho, vai conseguir. Lembro-me de todos os objetivos que meus amigos e conhecidos diziam que eu não conseguiria atingir, mas eu os alcancei. Essas pessoas bem-intencionadas podem nos fazer muito mal. Deus nos livre delas. A companhia exerce a maior influência sobre a vontade. Se em vez de vir para cá todas as quintas-feiras você fosse a uma festa e bebesse, certamente absorveria um pouco daquelas vibrações mundanas. Sua vontade é, sem sombra de dúvida, inspirada ou enfraquecida pela companhia. Desenvolver a vontade sozinho é extremamente difícil. Você precisa de um exemplo à sua frente. Se quiser ser artista, cerque-se de bons quadros e de bons artistas. Se quiser ser um homem divino, rodeie-se de companhias espirituais. Crença e experiência são bem diferentes. Uma crença nasce do que você ouviu ou leu e aceitou como fato. Mas a experiência é algo que realmente percebeu. As convicções de quem experimentou Deus não podem ser abaladas. Se você nunca provou uma laranja, eu poderia enganá-lo sobre as características da fruta. Mas se já comeu uma, eu não poderia enganar. Você saberia, teve a experiência. Busque a companhia dos que fortalecem sua fé. Ideias sobre Deus, sucesso, cura, etc. encontram-se em seu cérebro.
sob a influência de tendências condensadas. Você deve submeter essas ideias à experiência. Se quer experimentar seus pensamentos, deve usar a vontade para materializá-los. Para desenvolver a vontade necessária, deve ligar-se a quem tem uma grande força de vontade. Se quer curar-se pelo poder de Deus, busque a companhia daqueles que fortaleçam sua fé e sua vontade. Viajei por toda a Índia tentando encontrar alguém que conhecesse Deus. Tais almas são raras. Todos os instrutores que encontrei falaram-me de suas crenças. Mas em questões espirituais, eu estava decidido a nunca me contentar com palavras sobre Deus. Eu queria ter experiência de Deus. O que dizem não tem valor para mim se eu mesmo não experimentá-lo. Certa vez, conversava com um amigo corretor sobre os santos da Índia. Ele não compartilhava de meu entusiasmo. Todos esses pseudo-santos são embusteiros, disse ele. Não conhecem Deus. Não discuti, mudei de assunto e começamos a falar de corretagem de valores. Ele falou bastante sobre o assunto. E então eu disse: saiba que em Calcutá não há um único corretor em quem eu possa confiar, são todos desonestos. O que é que você entende de corretores? Replicou zangado. Exatamente, respondi. E o que é que você entende de santos? Ele ficou sem resposta. Não conteste o que não conhece. Continuei cordialmente. Nada sei de corretagem e você nada sabe de santos. A prática da religião chegou a um ponto em que muito pouca gente tenta tornar suas convicções espirituais uma questão de experiência. Eu só falo de minhas experiências. Não me interessa falar daquilo que só conheço intelectualmente. A maior parte das pessoas fica satisfeita com o que leu acerca da verdade, sem jamais tê-la experimentado. Na Índia, não procuramos a orientação espiritual de alguém só porque a pessoa possui um diploma de teologia. Nem buscamos aqueles que só estudaram as Escrituras, sem experimentarem suas verdades. Vitrolas espirituais que apenas repetem a verdade não nos impressionam. Somos ensinados a distinguir entre o sermão de alguém e sua vida. A pessoa deve demonstrar que experimentou o que aprendeu. Garanta a sua entrada final no céu. Quando você tenta experimentar suas convicções espirituais, começa a abrir-se um outro mundo para você. Não viva com um falso senso de segurança, crendo que será salvo porque ingressou em uma igreja. Você próprio tem de fazer o esforço para conhecer Deus. Sua mente pode ficar satisfeita com o fato de que você seja muito religioso, mas a menos que sua consciência seja satisfeita pelas respostas diretas às suas orações, nenhuma quantidade de religião formal poderá salvá-lo. Que vantagem há em orar a Deus se ele não responde? Por difícil que seja obter a resposta dele, isto pode ser feito. Para garantir que afinal chegará ao céu, você precisa submeter à prova o poder de suas orações, até que as torne eficazes. Embora seja difícil obter resposta dele, ela é possível. Para garantir a entrada final no céu, você deve testar o poder de suas preces até que elas produzam resultados. Quando eu era ainda criança, decidi que quando orasse, a minha prece seria atendida. Essa espécie de determinação é o caminho. Todos os testes chegam então para enfraquecer sua vontade. Mas o poder da resposta divina é ilimitado. A perseverança de sua força de vontade trará a resposta de Deus. Aprenda a concentrar seus pensamentos. Por isso, é importante dispor de tempo para estar sozinho. Evite a constante companhia de outras pessoas.
A maioria delas é como uma esponja. Suga tudo de você, mas raramente dá algo em troca. Só vale a pena estar com os outros se forem sinceros e fortes. E se cada um tiver consciência da sinceridade e da força do outro, de modo que possa haver uma troca entre nobres qualidades da alma. Não desperdice o seu tempo com inutilidades. Um grande número de pessoas ocupa-se com atividades inconsequentes. Pergunte o que fizeram e geralmente dirão: ando ocupado o tempo todo. Entretanto, mal conseguem lembrar com o que tiveram tão ocupados. Diversões em excesso também enfraquecem os poderes mentais. Se for ao cinema todos os dias, os filmes perderão a atração e você ficará entediado. Os filmes são basicamente iguais. Há amantes, heróis e vilões. Podemos encantar-nos com o belo enredo de um filme, mas a vida raramente é assim. Se por outro lado o filme é realista demais, quem deseja ver mais realismo do que a vida já apresenta quando só vai para se divertir? A vida é muito enganadora e devemos encará-la como é. Se nós mesmos não a dominarmos primeiro, não poderemos ajudar ninguém. Na reclusão dos pensamentos concentrados está oculta a fábrica de todas as realizações. Lembre-se disso. Nessa fábrica, teça incessantemente os desenhos da vontade de obter êxito contra as dificuldades que se opõem. Exercite a vontade o tempo todo. Durante o dia e a noite, você tem numerosas oportunidades de trabalhar nessa fábrica, se não desperdiçar o tempo. À noite, eu me retiro das exigências do mundo e fico sozinho, um completo estranho ao mundo. Ele não mais existe para mim. Sozinho com o poder de minha vontade, volto meus pensamentos para a direção desejada, até que tenha determinado com exatidão na mente o que desejo fazer e como desejo fazê-lo. Então, ponho a trabalhar minha vontade para realizar as atividades corretas. Isto gera o êxito. Desse modo, tenho muitas vezes usado com eficácia o poder da minha vontade. É uma sensação maravilhosa poder dizer e saber: a minha força de vontade, recarregada pela vontade divina, alcançará o objetivo. Se você preguiçosamente deixar tudo nas mãos do poder divino e negligenciar o uso da vontade que Deus lhe deu, os resultados não virão. O poder divino, por sua própria vontade, quer auxiliá-lo. Você não precisa persuadi-lo. Você tem, entretanto, de usar a vontade para exigir coisas como filho dele e proceder como filho de Deus. Expulse o pensamento de que o Senhor, com seu maravilhoso poder, está longe no céu e que você é um vermezinho desamparado, enterrado em dificuldades aqui na terra. Lembre-se de que por trás da sua vontade está a grande vontade divina. Esse poder oceânico, porém, não poderá vir em seu auxílio, se você não for receptivo. Reforce a força de vontade pela concentração. O modo de tornar-se receptivo consiste em sentar-se em silêncio e concentrar os pensamentos em algum desejo digno, até que a mente e os pensamentos se dissolvam completamente nessa ideia. Então, a força de vontade se tornará divina, onisciente e onipresente, e poderá ser empregada com sucesso na realização do seu objetivo. Não adianta simplesmente sentar-se e esperar que o sucesso lhe caia no colo. Uma vez que o rumo esteja definido e a vontade seja firme, você precisa fazer um esforço prático. Então, verá que tudo o que necessita para o êxito começará a vir ao seu encontro. Tudo o impelirá na direção certa. Na força de vontade, reforçada por Deus, está a resposta à oração. Empregando a vontade, você abre o caminho
para que suas preces sejam atendidas. Falo por experiência própria. Eu costumava tentar certas coisas só para testar o poder da minha vontade, mas não o faço mais. Sei que funciona. Certa vez, há muito tempo, vi que um de meus estudantes enveredava pelo caminho errado. Prevendo os trágicos resultados que viriam, expus-lhe todos os motivos possíveis para dissuadi-lo do curso que sua vida estava tomando. Mas vi que nem todo o acúmulo de minha força de vontade o ajudava, porque ele se decidira pelo caminho do mal. Finalmente disse a mim mesmo: muito bem, é o Deus, deixe-o partir. Logo, porém, meu grande amor e preocupação por ele voltaram à tona. Sentei-me ao pé de uma figueira e comecei a visualizá-lo. Com fervor e repetidamente, transmiti essa mensagem mental. Deus me disse que lhe desse ordem de voltar. No fim da tarde, meu corpo e minha mente vibravam com a intuição de que ele estava voltando. Nota: os grandes mestres gozam de uma consciência divina que permeia o corpo inteiro. Por exemplo, a percepção intuitiva que tem dos pensamentos errôneos de um discípulo pode ser sentida fisicamente como agudas alfinetadas. Do mesmo modo, intuições harmoniosas e felizes às vezes são acompanhadas por uma agradável sensação de formigamento. Finalmente lá estava ele no portão. O filho pródigo retornava ao rebanho, fazendo um pranam. Nota: inclinar-se com reverência diante de mim e disse: durante o dia inteiro, aonde fosse, fizesse o que fizesse, eu via a sua imagem. Que significava isso? Deus o chamava por meu intermédio. Respondi: era dele o chamado, não meu. Não havia motivação egoísta em meu desejo. Mas eu havia decidido não sair deste lugar, enquanto você não voltasse. Este tipo de determinação pode mudar o mundo. É um poder maravilhoso. Portanto, a oração profunda funciona. A melhor hora para rezar é de noite, quando há menos distrações. Se necessário, durma um pouco no fim da tarde, mas estar completamente acordado quando fizer suas orações à noite e entender-se com Deus. No começo parecerá difícil, mas ficará mais fácil se continuar tentando. Ficará surpreso com os resultados. Assim a vontade se torna poderosa. Deus começa a responder. E quando o infinito consentir em quebrar seu voto de silêncio, você não conseguirá conter a alegria. Entretanto, se tiver o desejo egoísta de demonstrar aos outros o poder de suas orações, ou se passar a comercializá-lo, perderá esse poder. Deus não responderá mais. Você o terá assustado e afastado. Ele só se aproxima quando você é sincero e o ama desinteressadamente. Quando você se julga impressionante e quer exibir-se, Deus percebe que você não o procura, e sim a fama e glorificação do seu ego, e então não virá. Quem persistirá até que Deus responda? Deus não é um ser mudo e insensível. Ele é o próprio amor. Se você souber meditar para entrar em contato com Ele, Ele responderá às suas amorosas demandas. Você não tem de implorar. Pode exigir como filho dele. Mas quem dedicará o tempo necessário? Quem persistirá até se concentrar o suficiente para receber a resposta divina? Suponha que sua casa está hipotecada e você não pode pagar a hipoteca ou que haja algum emprego que você queira. No silêncio que brota após a meditação, concentre-se com vontade inabalável no pensamento daquilo que você necessita. Não fique procurando o resultado. Se você plantar uma semente no solo e então removê-la toda hora para ver se ela está crescendo, ela jamais brotará. De maneira parecida, se toda vez que orar você procura um sinal
de que o Senhor está concedendo seu desejo, nada acontecerá. Jamais submeta a Deus à prova. Apenas continue orando sem cessar. Seu dever é levar as necessidades à atenção de Deus e desempenhar seu papel em ajudá-lo a fazer com que esse desejo se realize. Por exemplo, no caso de doenças crônicas, faça o máximo para ajudar a promover a cura. Mas no fundo de sua mente, tenha consciência de que, em última análise, o auxílio só pode vir de Deus. Leve com você esse pensamento para a meditação todas as noites e ore com toda a determinação. Um dia, de repente, você descobrirá que a doença se foi. Primeiro a mente recebe a sugestão. A seguir, Deus impregna a mente com seu poder. Finalmente, o cérebro libera a energia vital que cura. Você não tem ideia do poder divino que existe na mente. Ele controla todas as funções do corpo. Você pode melhorar qualquer condição física se exercitar esse poder mental. É preciso primeiro aprender o método certo de meditação, então poderá aplicar a concentração fortalecida por Deus para curar o corpo ou para ajudá-lo em qualquer outra dificuldade. Todos os dias, encarregue-se de fazer algo que lhe seja difícil e tente fazê-lo. Ainda que fracasse 5 vezes, continue e logo que tenha tido êxito nessa direção, aplique a vontade concentrada a alguma outra coisa. Desse modo, sua vontade será capaz de realizar coisas cada vez maiores. A vontade é o instrumento da imagem de Deus em você. Na vontade está o poder ilimitado dele, o poder que controla todas as forças da natureza. Como você foi feito à imagem dele, esse poder é seu, para realizar tudo o que você desejar. Você pode criar prosperidade, você pode transformar o ódio em amor. Ore até que o corpo e a mente estejam completamente subjugados, então você receberá a resposta de Deus. Constantemente vejo meus menores desejos atendidos. Deus é a sua maior necessidade. Entre as sobrancelhas está a porta para o céu. Esse centro cerebral, nota, a sede do olho único ou espiritual, Kutashta, ou centro da consciência crística. É a sede da vontade. Quando se concentrar profundamente nesse ponto e calmamente exercer a vontade, tudo que deseja se manifestará. Portanto, nunca use a vontade para maus propósitos. Querer prejudicar alguém intencionalmente é um grave abuso do poder que Deus lhe deu. Se descobrir que sua vontade está indo na direção errada, pare. Não só é um desperdício de sua energia divina, como também causará a perda do poder. Não poderá empregá-lo nem mesmo para bons propósitos. Esqueça honestamente se sua oração é ou não legítima. Não peça a Deus algo que, pela ordem natural das coisas, seja completamente impossível. Peça apenas necessidades verdadeiras. E saiba a diferença entre necessidades necessárias e necessidades desnecessárias. Para curar-se dos desejos por necessidades desnecessárias, o melhor é refletir sobre o assunto e descartá-lo. Sonhar com grandes edifícios costumava ser um dos meus passatempos, mas o interesse já morreu. Já tenho muitos edifícios e todas as dores de cabeça que acompanham sua manutenção. Ter propriedades é uma responsabilidade preocupante. Acabe com o desejo de possuir coisas desnecessárias. Concentre-se apenas em suas necessidades reais. Deus é sua maior necessidade. Ele lhe dará não só suas necessidades necessárias, mas também suas necessidades desnecessárias. Ele satisfará cada desejo quando você for um com ele. Seus sonhos mais incríveis se realizarão.
Quando era menino na Índia, quis muito ter um pônei, mas minha mãe não deixava. Anos mais tarde, depois de fundar minha escola para meninos em Ranchi, adquiri uma égua para nosso uso. Certa manhã, descobri que ela tinha dado à luz um potro. Exatamente o que eu desejara na infância. Muitas experiências similares têm acontecido. Há muito tempo, quando viajava para Caxemira, tive a visão deste prédio. Nota: sede internacional da Self-Realization Fellowship no cume de Monte Washington, em Los Angeles. A visão de Paramahansaji ocorreu por volta de 1913. Anos depois, quando vim a Los Angeles e vi este lugar, reconheci-o como prédio da minha visão e soube que Deus o destinara a ser nosso. Siga as regras da oração. A primeira regra da oração é dirigir-se a Deus, tendo apenas desejos legítimos. A segunda é pedir a realização deles. Não como mendigo, mas como filho. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Tu e eu somos um. Quando orar com profundidade e constância, sentirá uma grande alegria brotando em seu coração. Não se dê por satisfeito enquanto essa alegria não se manifestar, pois quando sentir no coração a alegria que satisfaz plenamente, saberá que Deus sintonizou o rádio dele no programa da sua prece. Então ore a seu Pai. Senhor, é disso que preciso. Estou disposto a trabalhar para consegui-lo. Por favor, guia-me e ajuda-me a ter os pensamentos corretos e fazer as coisas certas para alcançar o êxito. Usarei meu raciocínio e trabalharei com determinação. Mas guia, tu, minha razão, minha vontade e minha atividade para a coisa certa que devo fazer. É assim que sempre rezei. Agora, assim que consulto Deus sobre algum empreendimento, sei se devo ou não lançar-me nele. E sei quais as providências que devo ou não tomar. Seja prático e sincero na oração. Concentre-se profundamente naquilo que está pedindo. Antes de procurar um emprego, assinar um contrato ou fazer algo importante, pense neste poder. Pense nisto continuamente. Reduz o tempo de sono. À noite, sua mente habituou-se a descansar das tarefas diárias. E continua insistindo. Durma. Você deve responder com toda a sua divina força de vontade. Abaixo o sono. Meu compromisso com Deus é mais importante. Então você receberá a resposta de Deus.